Olá, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com vocês, passando dicas previdenciárias. Então, fica ligadinho aqui. O que eu vou falar hoje? De processo administrativo. Nossa, é ideal para quem quer atuar na esfera administrativa contra o INSS. Então, qual é a dica que eu deixo aqui para vocês hoje? Prévio requerimento administrativo. É ou não necessário fazer primeiro o requerimento administrativo? Sim, nós vamos ver agora. Em algumas situações, a gente consegue escapar do prévio requerimento administrativo, mas a regra é entrar primeiro no administrativo. Então, até quem gosta de fazer o judicial, primeiro vai ter que passar no INSS, tomar a negativa ou a não resposta no prazo legal para poder ir para o Poder Judiciário. Tá? E onde é que está essa questão, né? O Supremo Tribunal Federal já falou, né, com repercussão geral, ou seja, com amplitude nacional, que é necessário prévio requerimento administrativo. Então, ele falou no RE 63/1240 que é necessário prévio requerimento quando estiver falando o quê? De benefícios, de concessão de benefícios. Então, é concessão? Vou requerer um benefício, pensão por morte, auxílio reclusão, né, salário maternidade. Uma aposentadoria, eu tenho que passar primeiro pela esfera administrativa. Então, eu entro, tomo o não, um indeferimento, ou não resposta dentro do prazo legal, que são 30 dias, e aí sim eu posso ir para o Poder Judiciário. Agora, quando se tratar de revisão, eu quero rever um ato do INSS, então eu já tenho um benefício concedido, eu quero revisar, eu posso ir direto para o Poder Judiciário. Também, nas situações em que já está pacificado, é notório e sabido por todo mundo que o INSS não aceita, né? Por exemplo, em quais situações? Desaposentação. Já é notório e sabido que, por força do artigo 181b do Decreto 3048 de 99 e artigo 800 da IN, o INSS não aceita o quê? O ato de renúncia do benefício previdenciário. Então, nesse caso, eu posso também ir direto para o Poder Judiciário. Outro caso também, 1/4, né? Benefícios em que a renda per capita é superior a 1/4 do salário mínimo. Também já é pacífico que a INSS só concede o benefício para aquelas famílias que tenham renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Também seria um critério também que eu poderia ir direto para o Poder Judiciário. Muito embora, tanto na desaposentação quanto aqui no 1/4 do salário mínimo, eu entendo que para você fixar o marco temporal da DER, né, da data de entrada de requerimento, seja interessante, sim, fazer o requerimento, tá? Mas não que seja obrigatório. Então, ato de concessão, processo administrativo, prévio requerimento administrativo. Revisão ou temas em que o INSS já se manifesta desfavoravelmente, posso ir direto para o Poder Judiciário. Então, fica essa dica aí para você. E só para encerrar, quem quiser acessar o meu site, glauciacordeiro.com.br, lá tem várias matérias bem legais. E eu espero você em várias outras dicas. Ok? E agora a gente vai para o nivelamento. Nivelamento falando de processo administrativo, tema super bacana. Agora que a gente viu essa dica essencial aqui, que tem que dar início ao processo administrativo, então, antes de ir para o judicial, e também é importante a gente dizer, muitos temas, o próprio Conselho de Recursos é super favorável. Então, ao invés de eu correr sempre para o Poder Judiciário, o que eu posso fazer? Faço requerimento administrativo, tomei um não, posso fazer o quê? Um recurso para o Conselho de Recurso do Seguro Social. E aí, vamos dizer, teve alteração recente, hein? Qual foi a alteração?
nós tínhamos o Ministério do Trabalho e Previdência Social. E o que aconteceu? Esse ministério foi desmembrado, né? Então, ele foi transformado, na verdade, ele deixou de ser Ministério do Trabalho e Previdência Social e passou a ser Ministério do Trabalho. E a Previdência Social, como é que ficou? A Previdência Social não existe mais ministério. Ou seja, agora quem faz a gestão, tanto do INSS quanto do Conselho de Recursos, que também teve alteração, passou a se chamar Conselho de Recursos do Seguro Social, é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Então, só para vocês entenderem, então, como é que ficou essa estrutura. Nós temos o INSS e o Conselho de Recursos do Seguro Social, porque antes chamava-se como? Antigamente chamava-se Conselho de Recursos da Previdência Social. Ele não se chama mais assim, ele se chama Conselho de Recursos do Seguro Social. E a gestão, que era do Ministério do Trabalho e Previdência Social, ficou com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. E aí a gente tem também o Conselho Nacional de Previdência. Esse Conselho Nacional de Previdência ficou aos cuidados do Ministério da Fazenda. Então, olha só, nós temos a gestão então do INSS, do Conselho de Recursos do Seguro Social, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. E o Conselho Nacional de Previdência pelo Ministério da Fazenda. Ou seja, a gestão aqui, ó, financeira. E se a gente está dizendo que o INSS está junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, significa dizer também que aqueles benefícios da assistência social podem passar a ser geridos por onde? Pelo INSS. Não pode ser que nessa alteração os benefícios sejam todos concentrados no INSS. E aí a gente vai ter um grande problema, porque o INSS já está bombado de processo administrativo. Imagine mais outros benefícios da assistência social sendo requeridos todos lá. Então, essa é a grande alteração aí que a gente vai observar ao longo do tempo quais são as alterações. Mas, por enquanto, fica como? Continua mais ou menos como funcionava, então, o INSS, o Conselho de Recursos do Seguro Social, ainda a gente vai verificar aqui no site, tanto no e-recursos quanto no site da Previdência, ainda não teve a nomenclatura alterada por lei. Tanto que o regimento interno do Conselho continua sendo o mesmo. E aí já anotem, porque para quem quer atuar na esfera administrativa e principalmente atuar com o recurso, na fase recursal, é importante conhecer da portaria 548, que é a portaria, então, que trata do regimento interno do Conselho de Recurso do Seguro Social. Tá? Lá ainda consta o quê? O nome antigo. Ok? Só para vocês entenderem. Muito bem. Quem vai atuar nessa área precisa do quê? O que eu preciso estudar? Essa é a maior pergunta que vocês fazem, né, no dia a dia. Ao invés de estudar livro, vocês têm que estudar a Instrução Normativa 77 de 2015. Por quê? É ela que vai dizer qual é o passo a passo do requerimento administrativo. Ou seja, vai falar do início do processo administrativo, das fases instrutórias, das fases decisórias e da fase recursal. Então, passo a passo de cada uma dessas fases está contida na IN 77. Então, ela que é o nosso objeto de estudo. Sempre tenho dúvida onde que eu vou olhar? Na Instrução Normativa 77 e no regimento da Portaria 548 de 2011. Então, essas são as legislações que vocês precisam ter no dia a dia. A IN, encontramos facilmente, bateu lá, jogou no Google, né? IN 77 já aparece. Entrei lá no site da Previdência, no Sislex, também encontro a IN 77. No Google também vocês encontram a portaria 548 do Conselho. Então, essa é a legislação que vocês vão utilizar para o processo administrativo. Também podem utilizar o decreto 3048 de
99, e, é claro, a Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213 de 91. Então, essa é a legislação que vocês têm que ter em mãos. E aí, agora, a gente vai começar a ver um pouquinho, então, do processo administrativo. Como é que se inicia, então, o processo administrativo? O processo administrativo ele é regido por alguns princípios. Esses princípios constam lá no artigo 659 da IN 77. Então, o processo administrativo todo, do seu início ao fim, ele vai ter que ser observado alguns princípios que a gente tem que analisar em todo o ato administrativo. Então, presunção de boa-fé dos atos praticados pelo interessado, ou seja, eu como interessado, desde que não haja prova em contrário da minha má-fé, deve ser entendido como que atos praticados de boa-fé. Atuação do servidor público e de todas as pessoas com base na lei e o direito. Então, aquele servidor ele vai ter que agir de que forma? Com base na lei. Então, eu tenho a lei de benefícios, ele está regido por ela. Ele tem também a IN, o decreto 3048. Tudo que a administração faz tem que estar pautado no princípio da legalidade estrita. Ou seja, ao administrador e aos seus servidores, que ali no momento são responsáveis pelo ato administrativo, devem seguir a lei. O Estado e a administração só podem fazer o que é permitido em lei. Esse é o princípio da legalidade. Então, se está autorizado em lei, é permitido. Se não existe previsão legal, não pode fazer. Isso que a gente vai ter que observar. Se o servidor público, ele analisa essa situação. E se ele cumpre também, se está na IN, está no decreto, está na lei, ele tem que fazer cumprir. Para isso, a gente precisa estudar o quê? A IN, conhecer bem o decreto e a lei de benefícios. Principalmente, qual que é a lei que ele vai ter que seguir ali no dia a dia? É a IN. Então, a IN tem que estar presente em todos os atos administrativos. Ele tem que estar pautado nisso. Atendimento a fins de interesse geral. Vedada a renúncia total ou parcial de poderes e competências, salvo autorizado em lei. Então, ele vai ter que seguir, né, e ele está vedada a renúncia total ou parcial. Aqui também, objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes de autoridades. Então, ele tem que agir de forma objetiva para fins de alcançar aquilo que o segurado está requerendo. Padrões éticos de probidade, então isso vai ter que ser avaliado. Decoro e boa-fé. Então, no tratamento, eu, advogado, ou eu, procurador, me dirigir até o INSS para fazer um requerimento, ele tem que me tratar o quê? De forma adequada, com decoro, né, com base no princípio da legalidade e também probidade. Então, esses são os fundamentos aí que ele tem que seguir. Tá? Outras coisas também, ó, dever de prestar ao interessado, em todas as fases do processo, esclarecimentos necessários para o exercício do seu direito. Então, se eu vou lá ao INSS fazer um requerimento, ele tem que informar passo a passo o que é indispensável, seja documentação, seja como entrar com recurso, qual é o prazo legal. Então, ele tem o dever de orientar no sentido de que aquela pessoa consiga o melhor benefício. Então, faltou um documento, ele tem que dizer, olha, faltou um documento, abrir uma carta de exigência, abrindo prazo legal para que o requerente, ou o interessado, ou o procurador traga aquele documento no processo administrativo. Então, não basta falar, olha, você não tem direito porque não tem o documento, e indefiro. Ele tem que abrir prazo para que você possa juntar esse documento. Olha que bacana. E, além de tudo, de estar lá na normativa, na IN, também é um princípio. Então, a gente pode enquadrar aqui no princípio também. Publicidade desses atos. Então, desde que não haja o quê? Sigilo. Quando eu estou falando de documento médico, né, laudo médico, tem sigilo. Então, um documento sigiloso, ele não vai poder dar publicidade. Mas outros documentos, por exemplo, que não tenham sigilo, não tem publicidade. Ele tem que fazer o quê?
dar essa publicidade e dar acesso também aos autos. Então, eu, como procurador, posso fazer carga, posso fazer cópia. E o advogado, o que é bacana? Mesmo quando ele não seja procurador, ele tem direito de fazer cópia ou carga do processo, desde que não haja o quê? E sem procuração, que é mais bacana. Desde que não haja sigilo. Então, se eu tenho lá no processo administrativo um laudo médico, não tem um documento sigiloso, ele vai poder dar acesso, vistas aos autos? Nesse caso, não, a não ser que eu tenha o quê? Uma procuração. Então, nós vamos ver isso aí. Olha só. Adequação entre meios e fins. Então, é vedado o quê? Imposição de obrigações e restrições, o quê? Em medida superior. Então, por exemplo, eu trouxe uma carteira de trabalho que está em dia, que tem ordem cronológica, não consta rasura, o contrato de trabalho está ok, com a assinatura do empregador, tem data de entrada, data de saída, a emissão da carteira está ok. Ele vai poder pegar um período meu que está extemporâneo no CNIS e rejeitar a carteira de trabalho para efetuar a retificação no CNIS? Não pode. Por quê? Porque está condizente com a adequação, está adequado, os meios e os fins. Se ele não aceitar aquela documentação, ele está o quê? Fugindo dessa adequação. Outra situação também que é muito comum. Nós verificamos que toda vez que tem um ato administrativo, tem que ter uma decisão lá na frente. Depois de instruir o processo e dar um impulso, vai haver uma decisão. Essa decisão ela tem que ser o quê? Motivada. Então, ele tem que fundamentar o porquê que ele está concedendo o benefício ou porquê ele está negando o benefício. Então, isso é muito importante também. Chegou lá a cartinha para o segurado. Tem que ter a fundamentação, que é a motivação, ó, fundamentação das decisões administrativas, indicando os documentos e os elementos que levam à concessão ou em deferimento do benefício ou serviço. Então, olha só, o que é muito comum? Às vezes, você precisa de um documento, precisa de uma tela lá do sistema. A gente tem o sistema, o sistema pleno CV3, que tem várias telas, RevCit, BemRev, ConRev, ConCal. Eu preciso de uma informação. Tem o SMED, que é o histórico médico, agora com esse tal de auxílio-doença aí, né, tudo chamando para perícia, e cessando o benefício, a gente vai precisar de uma tela que é bem bacana, SMED, que é o histórico médico. Se eu for solicitar essa tela, como é que eu faço? Solicito por escrito. Ele tem que fornecer essa informação pessoal? Tem. É minha informação. Se é a minha informação, eu tenho o direito de acesso a essa informação. Então, para requisitar essa informação, eu solicito por meio de um requerimento de forma escrita. Ele pode negar? Não pode, mas se ele negar, ele tem que fazer o quê? De forma fundamentada o porquê que ele está negando. Então, é isso que a gente tem que se pautar no dia a dia. Advogados e procuradores, que agora vão ser pós-graduados em direito previdenciário, tudo registrado, tudo feito por escrito. Como é que eu vou ter uma negativa? Por escrito. Essa é a prova que me pode fazer alcançar uma medida judicial ou até um recurso administrativo. Porque se eu falo para o servidor e ele me responde não, qual é a prova que eu tenho? Nenhuma. Então, é essencial ter toda a fundamentação, todo o requerimento, todo o recurso, tudo é feito por escrito. Para ter a negativa por escrito, também. Ou eu requeri, né, fiz lá o requerimento e não me respondeu dentro do prazo de 30 dias, me autoriza também ir para o Poder Judiciário ou recorrer para o Conselho de Recursos. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Tem que estar fundamentado e tudo também tem que estar por escrito. Identificação do servidor responsável pela prática de cada ato e respectiva data. Então, quando eu compareço no INSS para levar toda a documentação, vou requerer lá um benefício de aposentadoria. Fundamental que eu leve todos os documentos e que eu leve também um requerimento por escrito. Quando eu vou dar entrada nesse benefício, ele vai conferir toda a documentação, se confere com o original.
ele vai ter que, cada página do processo administrativo, fazer um carimbinho e identificar. E tudo que ele receber, ele vai ter que colocar o quê? Um carimbo com data, o nome dele e a matrícula. Então, o servidor ele tem que ser o quê? Identificável. Ele tem que usar o quê? Um crachá. Então, por exemplo, se eu vou na agência fazer um requerimento e ele me atende mal ou não me atende, como é que eu tenho que proceder até mesmo para fazer um processo administrativo disciplinar contra ele? Eu preciso ter a matrícula e o nome dele. Então, já vão tendo ciência disso. Ao ir ao INSS, tudo tem que estar carimbado, identificado com nome e matrícula. E se você também precisar, espero que você não precise, entrar com procedimento disciplinar administrativo contra o servidor, porque ele não está respeitando os princípios que aqui a gente está vendo, cabe, inclusive, né, mediante a identificação dele, abrir um processo disciplinar. Tá? Então, isso é muito importante saber. A adoção de formas e vocabulário simples. Por quê? O segurado que vai até o INSS é uma pessoa simples. Então, ele tem que dar as informações de forma que elas chegam suficientemente. Né? Então, o receptor ele tem que entender aquilo que o servidor está falando. Então, tem que ter um grau de certeza, de segurança, respeito aos direitos do usuário da Previdência Social. Então, isso aqui é um princípio. Ele não pode se recusar a tratar mal o segurado. Né? Ele tem que evitar o uso de siglas, também palavras de uso interno da administração. Né? Por exemplo, ele falar para o segurado, sua DER. O que é DER? Né? Data de entrada do requerimento. Ele tem que falar, olha, a data de entrada do seu requerimento foi na data X. Você vai receber desde a data de entrada do requerimento, que é fixada com a data do agendamento. Então, ele tem que explicar de forma o quê? Clara, simples e adequada para que todos entendam. Então, se eu tiver alguma dúvida e falar alguma sigla, eu posso, inclusive, perguntar o porquê. Tá? Mas, no dia a dia, ele tem que seguir esse princípio aqui. Outra coisa que é interessante também, compartilhamento de informações com órgãos públicos na forma da lei. Então, olha só, o que é interessante. Alguns documentos não são públicos e eles não estão, por exemplo, na mão da esfera do poder aí executivo, vamos supor, administração pública estadual, federal e municipal. Dependendo do caso, eu vou poder, inclusive, pedir o quê? Que o próprio INSS oficie esses órgãos, para que eles mesmos o quê? Tragam a informação. Então, é interessante, porque está lá no princípio, inclusive, compartilhamento de informações com órgãos públicos. Então, ele tem que fornecer esses dados e os outros órgãos também têm que fornecer para o INSS. Tá? Então, isso aqui é bem interessante também. E o 14, garantia dos direitos à comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas e a interposição de recursos nos processos que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Então, também o INSS, por exemplo, via de regra, ele não vem cobrando o que o segurado recebeu indevidamente. Se recebeu indevidamente, ele tem que fazer o quê? Dar a garantia do contraditório, da ampla defesa. Tem que deixar que o segurado possa o quê? Produzir prova, possa interpor um recurso. Ele pode direto cessar o benefício sem antes dar a palavra, dar o contraditório e a ampla defesa? Não pode. Primeiro ele dá o contraditório e a ampla defesa, depois, se for o caso, cessa o benefício. Então, aqui, princípio. E aí, aqui é bem bacana o 16, olha só. Impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação do interessado. Então, vejam que, enquanto lá no Poder Judiciário a gente tem um impulso oficial, que nós precisamos dar um impulso ao processo, aqui o próprio INSS pode dar o impulso oficial de ofício. Então, se eu dei entrada no requerimento e não falei mais nada, ele tem que proceder o quê? A instrução. É necessário uma JA, uma justificação administrativa, ouvir uma testemunha, ele tem que oportunizar isso para a parte. É necessário uma pesquisa externa, tem um período extemporâneo, a parte não conseguiu os documentos, ele tem que conceder essa pesquisa externa. Ele tem que dar impulso, não pode deixar o processo administrativo parado, não. Diferente lá do judicial. Se você não toca o processo, o que acontece? O
processo fica parado, né, suspende, manda extinguir sem resolução do mérito. Aqui não, que ele não pode findar o processo se você não der o impulso, ele dá de ofício o impulso. Olha que bacana, é bem diferente, né, do judicial essa parte. E o 17, ó, interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, olha só que legal, veio uma MP. Essa MP mudou tudo, né? A MP 739, por exemplo, agora, que é recente, o que ela trouxe? Alteração da carência. Então, olha lá, se eu já tenho um benefício concedido e eu estou pedindo a reativação desse benefício num recurso, ele pode vir e aplicar a nova regra da carência de forma retroativa? Não pode. Nesse caso, eu já estava dentro da regra anterior. Ó, princípio. Princípio tem que ser seguido. É base. Então, olha lá. O que mais? Forma que melhor garanta o atendimento ao fim público. Então, fui requerer um benefício no INSS. Ele tem que dar o quê? O entendimento melhor, para que aquele segurado saia no melhor benefício. Tem até um outro princípio também, que está lá no artigo 687, né, que é o melhor benefício. A administração pública deve conceder o melhor benefício a que o segurado faça jus. Então, ele vai ter que tratar aquele processo administrativo, explicar tudo para o segurado, exigir os documentos necessários do segurado para que ele possa conceder o quê? O melhor benefício. É um princípio e está lá também no artigo 687 e está no enunciado 5 do Conselho de Recursos. Então, vejam que não basta o INSS me dar uma prestação, me dar um benefício. Ele precisa me dar o melhor e garantir que eu, como segurado, ou procurador, ou advogado que esteja atuando naquele processo, também traga tudo aquilo que for necessário para conceder o melhor benefício. Então, vejam que os princípios aqui são lindos e são aplicáveis na prática. Quem tem que exigir somos nós, a aplicação. Olha lá, a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público. Olha como é lindo isso, a que se dirige. Vedada a aplicação retroativa da nova interpretação. Então, vamos aplicar isso na prática, ok? E olha só, cópia, né? É muito comum, principalmente para quem vai fazer revisão, ou para quem vai verificar alguma situação no benefício, né? Se a fraude, ou se, por exemplo, o INSS cessou um benefício, é interessante e é essencial que a gente faça análise do processo administrativo. Por exemplo, fazer revisão não tem condições sem análise do processo administrativo. Então, quem vai atuar nessa seara precisa saber. E precisa saber mais, né? Como pegar essa cópia. Então, está lá na IN, ó, que eu estou mostrando para vocês, está na IN 77. Baixem a IN no computador. Então, olha lá. Se eu vou pedir, então, algum documento no INSS, eu posso fazer carga ou cópia como advogado. Tudo bem? E aqui, antes de falar sobre a carga e a cópia, eu vou falar sobre uma dica do 679, que é a retenção de documentos. O INSS pode reter documentos? Então, fui até o INSS com o meu requerimento pronto e com toda a documentação. Carteira de trabalho, carnê, tudo. Cheguei lá, o INSS pode reter meu documento original, a carteira de trabalho e o carnê? Via de regra, não. O que ele tem que fazer? Tirar a cópia e autenticar de acordo com o original. Se for necessário para análise, né? Preciso fazer uma análise mais rebuscada. Preciso ver se o carnê realmente confere a autenticação. Posso requerer que fique o documento na agência? Aí vocês têm que tomar cuidado, hein? Sempre pegar recibo e identificar qual carnê está deixando, qual é o PIS, qual é o nome da pessoa. Identifica de todas as formas. Carteira, data de emissão, número da carteira, número de série. E o INSS só pode ficar com o documento por apenas 5 dias. Não pode ultrapassar esse limite legal. E ele tem que fazer o quê? Um termo de retenção e depois, quando ele devolve, um termo de devolução, restituição. Ok?
Então, a regra é essa, não pode ficar com o documento. Deixa eu só ir na parte de carga aqui, cópia, que não está na minha ordem. Eu vou abrir aqui na IN, tá? Está no artigo 697. Vamos lá, no 697. Opa, passou agora. Então, olha lá. Artigo 697 da IN 77, sobre cópias. É assegurado o direito de vistas e cópia do processo administrativo, mediante requerimento aos seguintes interessados. Então, quem pode pedir a cópia? Pode pedir cópia o próprio titular, que é o segurado, né, o titular do direito, o representante legal, então, menor de idade, representado por seu representante ou incapaz, também. O procurador. E aí é o que eu falei para vocês, o advogado, ó, em relação a qualquer processo, independentemente de procuração, exceto matéria de sigilo. Então, olha só, nós, advogados, podemos fazer cópia de qualquer processo, desde que não tenha o quê? Sigilo e sem procuração. Agora, se tiver sigilo, eu vou ter que ter o quê? Procuração. As cópias, então, elas podem ser entregues em meio físico ou em meio digital. E aí, o que é bacana vocês saberem? Se a agência entrega em meio digital, é necessário levar um pendrive ou um CDzinho para que eles gravem. Tá? Então, pode levar um pendrive, eles gravam no pendrive sem problema. Agora, se é no meio físico, você tem a opção de fazer a cópia na própria agência, e aí você recolhe uma guia de pagamento, ou, dependendo da agência, também faz a cópia fora, e aí um servidor acompanha até o local para fazer as cópias. Então, tem essa opção. No caso da cópia física, cabe ao interessado, ao procurador, custear essas cópias. Se é em meio digital, é mais tranquilo, porque não tem cobrança. E outra coisa que vocês precisam saber, o serviço da Previdência não tem, via de regra, não tem cobrança. Aqui a cópia seria só, você vai pagar pela cópia que você vai tirar, tá? Então, olha que bacana, artigo 697 é para gravar aí no celular de vocês e sempre andar. Outra coisa que é interessante também, o advogado pode retirar os autos da unidade pelo prazo máximo de 10 dias. E aí ele tem que assinar um termo de responsabilidade e compromisso de devolução dentro do prazo legal. Então, o prazo são 10 dias, ele assina um termo e se compromete a devolver dentro do prazo de 10 dias. E aqui também, o andamento ou deferimento da carga pode ser, gente, que leve 2 dias. Então, a administração pública, o INSS, tem 2 dias para apreciar se vai deferir ou não essa cópia do processo administrativo. Então, o que é bacana também saber? Está lá no parágrafo 1º do 699. Os processos em andamento, o deferimento da carga depende de apresentação de procuração ou subestabelecimento. Então, se o processo estiver em curso, vai ser necessária a procuração. Se já tiver findado o processo, já terminou, é dispensada a apresentação de procuração, salvo se houver algum documento que tenha sigilo. Então, essa é a regra. Posso fazer carga do processo, prazo legal, 10 dias. A administração tem prazo para me conceder essa carga? Tem um prazo de 2 dias, então façam por escrito o pedido. Essa carga, se o processo estiver em andamento, é necessário ter procuração ou subestabelecimento. Se esse processo já terminou, posso fazer a carga, desde que não haja o quê? Documento sigiloso no processo. Tá? Então, vejam que bacana para o advogado essa situação. Processo administrativo agora. O que a gente vai olhar para o processo administrativo? É importante vocês já saberem, desde o início. O processo administrativo ele tem fases. Então, a gente tem a fase inicial, que é aquela fase em que o segurado ele vai dar o impulso, o pontapé inicial,
que muito embora, né, nós vimos que existe o impulso oficial do INSS, se você não requer o benefício perante a administração, ele não acontece. Por quê? O benefício ele é formado por quê? Por vontade e por um ato. Um ato-fato, a gente chama. Né? O ato é a vontade. E o fato? O fato é preencher os requisitos. Então, são os requisitos. Então, por exemplo, vou requerer o benefício para minha mãe. Por idade, aposentadoria por idade. Qual é o fato? O fato é ela ter atingido os requisitos. Como mulher, ter o quê? A idade de 60 anos, ter a carência de 180 meses. Ela preencheu esse requisito? Preencheu. Os dois. Agora, se a minha mãe não der entrada, não agendar, não ligar e não marcar o atendimento no INSS, o que acontece? Ela completou todos os requisitos. A administração vai dar para ela o benefício? Não, ele nem sabe que existe, né? Que ela quer o benefício. Então, vai se concretizar a partir do momento que ela demonstrar a vontade. Então, ligou lá no 135 ou agendou pela internet, já dá o impulso inicial, que significa dizer que houve o agendamento e vai ter uma formalização do processo administrativo. Então, essa é a fase inicial, que é a fase em que eu vou agendar e depois eu vou dar entrada no requerimento. A gente já vai ver já. Nós temos a fase instrutória, que é a fase que eu vou comprovar e vou juntar todas as provas necessárias para provar que eu tenho aquele fato, né? Aquele fato aconteceu comigo, aquele fato gerador. Eu tenho tempo de contribuição, eu tenho a carência, eu tenho a idade. Aqui nesse primeiro exemplo que eu dei, que é a aposentadoria por idade, eu tenho a idade de 60 anos. Eu tenho a carência de 180 meses. É isso que eu vou provar para o INSS. E aí eu vou juntar todas as provas. Então, aqui na fase instrutória, comporta o quê? Prova documental. Também vou ter aqui a prova o quê? Oral. Posso ouvir uma testemunha no processo administrativo? Posso. Tenho a justificação administrativa. Eu tenho também a entrevista, que geralmente é usada o quê? Para os segurados especiais, para os trabalhadores rurais. Então, vejam que eu tenho a pesquisa externa aqui. Eu posso ter algum ofício que o próprio INSS vai mandar para a própria empresa? Posso. Então, aqui comportam os meios de prova necessário. Então, depois que eu já formalizei o processo e já instruí esse processo, ele vai para a fase decisória. Ou seja, o INSS vai ter que se manifestar a respeito de tudo aquilo que foi apresentado. E essa fase decisória ela tem que ser fundamentada. Lembra que a gente viu nos princípios a motivação? Outra lei que é importante vocês estudarem, falando de motivação, é a lei do processo administrativo federal. O INSS não é uma autarquia federal? Uma autarquia federal. Então, ela está regida pelo processo administrativo federal? Sim. Então, olha só, a lei 9784 de 99 é a lei que rege o processo administrativo federal. Então, repetindo, 9784 de 99. Lá no artigo 50, também traz esse princípio da motivação. Então, essa decisão vai ter que ser fundamentada, dizer o porquê está concedendo o benefício ou porquê não, qual é a fundamentação, qual é a base legal. E aqui também a gente tem a fase recursal. Então, são esses passos que a gente tem que percorrer até conseguir o benefício, né? Essas são as fases do processo administrativo. E aí, bem bacana, né? Requerimento administrativo. Então, como que eu vou requerer esse benefício? Onde? Né? Como eu posso fazer?
todo requerimento do benefício ou serviço deverá ser registrado no sistema informatizado da Previdência Social, na data do comparecimento do interessado. Então, nós vimos que o início do processo se dá com o agendamento, tanto que o agendamento é a data de entrada do requerimento. Então, vamos supor, eu entrei lá, agendei, seja pelo site ou pelo 135, na data de hoje. Então, na data de hoje, eu agendei. Só que a data de entrada do requerimento, a data do requerimento mesmo, ficou só para o dia 30 do mês que vem. Então, aí a gente tem mais de um mês. Nesse mais de um mês, eu vou perder, porque eu só vou no INSS daqui um mês e pouquinho? Não. A data do meu agendamento vale como data de entrada do requerimento. A formalização só vai ocorrer na data do requerimento, mas a data inicial é aquela do agendamento, salvo, contrário, se eu precisar o quê? Reafirmar aquela data de entrada do requerimento. Pode ser que a gente também tenha que fazer uma situação dessa, no processo administrativo. Então, todo requerimento, todo pedido, todo serviço que eu for requerer no INSS, ele tem que ser registrado no SIPS. SII, Sistema Informatizado de Protocolo da Previdência Social. Tá? Então, Sistema Informatizado de Protocolo da Previdência Social. Como é que eu sei se foi protocolado o meu requerimento no SIPS? Se veio uma etiqueta, eles colam uma etiqueta na sua via de requerimento. Tá? Essa é a comprovação. Não é carimbo, porque carimbo é o protocolo manual. Eu quero o protocolo do Sistema Informatizado de Protocolo, o SIPS. Ok? Está previsto, então, no artigo 668 e é essencial, porque se não for feito por esse, ele perde o requerimento, ele perde lá e você não vai encontrar mais. Então, fase inicial. Agendamento, requerimento, identificação e formalização do processo administrativo. Essa é a primeira fase. Então, fase de agendamento, ligou no 135 ou no site da Previdência. Requerimento é a data de apresentação de todos os formulários, do requerimento e da documentação. E é nesse momento que o segurado e o procurador, ou até o advogado, como procurador, tem que fazer o quê? A identificação. Então, é essencial que no dia do requerimento contenha, além da procuração, e aí a procuração você pode utilizar a sua do seu escritório, ou o formulário padrão do INSS, que vocês encontram no anexo da IN 77, e encontram também no site da Previdência Social. Então, o formulário pode ser aquele próprio do INSS, ou uma procuração do seu escritório. A procuração do seu escritório tem que ser com poderes et extra e com poderes específicos para o serviço que você vai realizar. Então, cópia do processo, você vai constar lá no final da sua procuração, com poderes específicos para a cópia do processo administrativo, número tal. Então, requerimento do benefício, com poderes específicos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade. E assim vai. Ok? Então, coloquem especificamente quais são os poderes que vocês estão tendo para representar aquele cliente. Identificação, então, documentação pessoal, documentação com foto. Tem que ser um documento com foto. Então, RG, eu posso usar a habilitação nacional, a CNH. Posso usar, por exemplo, carteira de trabalho, que tem a identificação da foto. Nós, como os procuradores, também temos que identificar, geralmente pela nossa OAB, ou outro documento que nos identifique. Formalização do processo administrativo. Então, nesse momento, o processo administrativo, que já contém todas essas situações que nós falamos, vai ganhar uma capinha, vai ganhar um número de benefício, e ele vai ter que vir com as folhas numeradas, com a identificação do servidor que praticou o ato e a matrícula.
onde nós encontramos como é que funciona a fase administrativa. Então, está a partir lá do artigo 659 e seguintes da IN. Vai vir trazendo a formalização do processo administrativo. Está no 667, desculpa. 667. Então, olha lá, o requerimento de benefícios e serviços deverá ser solicitado pelos canais de atendimento da Previdência, previstos na Carta de Serviços ao Cidadão do INSS, previstos no artigo 11 do Decreto 6.932, de 11 de agosto de 2009. Então, olha só, que eu falei para vocês. Internet, pela central de teleatendimento, que é 135, ou unidade de atendimento. Então, não consegui agendar pela internet, não consegui agendar pela central de atendimento, eu posso ir no INSS e ele mesmo fazer o agendamento. Então, qualquer um desses três, a gente pode efetuar o agendamento. Então, o que é bacana vocês saberem? Como solicitar e como fazer esses serviços. Então, olha só, o site do INSS, se você bater INSS no Google, ele já direciona. Mas é previdência.gov.br. Aqui está a tela para vocês do site do INSS. No canto esquerdo, está vendo? Está escrito aqui Serviços do INSS. Aqui embaixo vai ter agendamento. Então, se eu clicar aqui, eu já consigo, preenchendo os dados, fazer o agendamento. Guia da Previdência Social. Carta de concessão, também é possível fazer a carta de concessão, né? Retirar pela internet. Consulta da situação do benefício também, já dei entrada. Quero saber se tem alguma decisão, posso também consultar em consulta de situação de benefício. Extrato de pagamento de benefício e aqui todos os serviços. Quando eu clico em todos os serviços, ele vai me dar uma lista maior de serviços. Então, olha só, agendamento, carta, cálculo da guia de previdência, consulta de situação de benefício, simulação de cálculo. Então, ele faz toda essa questão. Olha lá, atualização de cadastro e senha, que é a CAD-senha, que é uma senha que você cadastra no INSS e tem acesso a algumas informações também. É necessário fazer o agendamento. E aí ele vai trazer cálculo de guia de previdência, certidão de tempo de contribuição, certidão para saque do PIS, PASEP ou FGTS. Então, ele vai trazer várias questões. Consulta de perícias médicas agendadas, cópia, vista ou carga de processo administrativo. Ele traz uma série de questões aqui. Aqui eu vou passar um pouquinho mais para baixo. Ele traz também formulários solicitados pelo INSS. Recurso. Então, vale a pena você vir aqui, inscrição para a Previdência Social também. Então, olha lá, formulários solicitados pelo INSS. Você clicou, ele vai aparecer, a procuração não é o mais pedido? Então, é o primeiro, Então, vamos abrir aqui só para vocês verem. Para quem não tem ainda muito contato com um processo administrativo, é bem bacana. Então, tem a procuraçãozinha padrão aqui do INSS que você pode utilizar. A gente recomenda que você faça a sua. Mas, a título de curiosidade, aqui vai constar, se já tem um benefício, espécie e número do benefício. Se não tem, o nome completo, nacionalidade, que são os dados que qualificam a pessoa, depois os dados que qualificam o procurador, e aqui vai ter toda a estrutura, local e data, e assinatura do segurado ou pensionista, e também tem o termo de responsabilidade aqui embaixo, já vem tudo junto. Tá? Existem outros formulários também aqui, como perfil profissiográfico, que é o PPP, formulários para os benefícios assistenciais de prestação continuada, tanto do LOAS, da LOAS, quanto do portuário. E aqui vai ter uma série de documentos. Relação de salário de contribuição, requerimento de justificação administrativa, termo de responsabilidade. Então, os principais formulários vão estar aqui no site da
Previdência Social. Lá no final da IN também, na instrução normativa, vocês conseguem. Outra coisa que é bacana também falar, que vocês conseguem também, por exemplo, extrato do imposto de renda. Vai fazer uma desaposentação, ou alguma coisa assim, precisa, né, dos últimos 60 meses, também encontra aqui no site do INSS. Então, vamos para a formalização do processo administrativo. Então, feito o agendamento, você pode fazer por esses canais de atendimento, e ele é realizado preferencialmente, então, pelos canais de atendimento. E aí a gente tem a grande polêmica do advogado. Será que o advogado ele precisa agendar? Então, o que a gente tem que observar na prática? Nós temos as nossas prerrogativas funcionais, que estão previstas lá no artigo 6º e 7º do Estatuto da OAB. Esse Estatuto prevê que a gente pode adentrar, né, em qualquer repartição pública, desde que lá esteja presente um servidor público. Então, é nossa prerrogativa. Na Constituição Federal também vem dando essa importância devida ao advogado, que ele é autorizado a praticar todos os atos públicos devido à sua importância, né, da manutenção da justiça. Então, podemos, porém, temos a restrição grande do próprio INSS em aceitar esse requerimento e atender o advogado. Então, o que vocês precisam saber? Que esse atendimento, se a gente brigar e tentar realizar, a gente até consegue, mas com muito custo. Então, atualmente, a gente tem feito o quê? Entrado com mandado de segurança, né, pedindo a liminar, para atendimento sem senha, para atendimento sem número, né? Ah, eu vou no INSS, só pode fazer um serviço. Não. Para que sejam realizados mais de um serviço com a mesma senha de atendimento. Então, esse é o parâmetro que o INSS tem seguido, né? Não atende sem agendamento. E aí, depois deem uma olhadinha também na carta de serviços do INSS, que lá também vai trazer para vocês bastante fundamento com relação ao atendimento. Tá? E a portaria também 438 vai falar sobre essa questão do atendimento. Então, olha só, requerimento de benefício é agendado, composto de 2 fases, que eu falei para vocês, agendamento por meio dos canais de atendimento e apresentação de documentação no local, data e horário agendado. Então, há essas 2 fases. E olha aqui que eu falei para vocês, com a fundamentação legal, artigo 669, qualquer que seja o canal de atendimento utilizado, será considerada como DER, data de entrada do requerimento, a data de solicitação do agendamento do benefício ou serviço. Então, só vamos ressalvar aí em algumas hipóteses. Então, caso não haja o comparecimento da pessoa, aí a conclusão não vai ser dada da data do agendamento. Nos casos de reagendamento por iniciativa do interessado, exceto se antecipar. Então, se antecipar a data, ele preserva aquele agendamento. Agora, se postergar a data para depois, ele conta como a nova data, a data que você reagendou. E incompatibilidade do benefício ou serviço agendado com aquele devido. Então, se na data do requerimento eu não tinha o pressuposto para me aposentar, ele não vai considerar daquela data, ele vai considerar de quando eu preenchi todos os requisitos. Então, isso aqui é importante saber também. E se você não puder comparecer na data, reagende, tá bom? E mesmo que o INSS também não consiga te atender na data, por algum motivo, o reagendamento mantém a data que você agendou primeiro. Tá? Então, você compareceu na data, hora e local, ele não te atendeu por algum motivo, sei lá, ficou sem sistema. Ele tem que manter aquela data inicial do agendamento. Tá? Ele não pode... Ah, não consegui te atender, mas a data do seu agendamento é outra agora. Não pode. Então, ele tem que manter aquela data lá atrás, tá? A do agendamento. E a identificação, que eu falei para vocês, está lá no artigo 672, os documentos pessoais de identificação. Então, eu posso usar
identidade, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte também serve, carteira de identificação funcional, OAB, carteirinha funcional, né? Outro documento dotado de fé pública que permita a identificação do cidadão, tá? Então, por exemplo, carteirinha do CRM, e todas essas funcionais também servem para identificação. Desde que haja o quê? Fotografia. Então, tem que ter a foto daquela pessoa que tem que ser identificada. E se o documento não for hábil a identificar o segurado, ele pode se recusar a receber aquele requerimento? Não pode. Ele tem que abrir o quê? Uma carta de exigência. Ó, e aqui está bem claro, ó, no parágrafo 2º. Caso o documento apresentado não seja hábil para identificar o interessado, o servidor deverá emitir carta de exigência para que o interessado apresente algum outro documento que identifique. Geralmente, ele fala o quê para você? Compareceu na agência, não tem o documento com foto, ele fala, não vou dar entrada no requerimento. Errado, porque agora você já sabe a fundamentação. Artigo 672, parágrafo 2º. Então, ele tem que abrir carta de exigência, você traz o documento e aí ele dá seguimento no processo. Mas não pode negar ou indeferir por este motivo. Da formalização, então, olha lá, o processo administrativo, quando físico, será formalizado até a fase decisória e conterá os seguintes documentos. Então, o que precisa conter lá? Requerimento formalizado e assinado. Procuração ou documento que comprove a representação legal, se for o caso. Por exemplo, uma interdição, uma curatela, é necessário. Comprovante de agendamento. Então, isso é possível pelo próprio site do INSS. Se eu agendei pelo 135, eu posso entrar no site e imprimir o agendamento. Então, lá na opção de agendamento, quando você clica, tem uma abinha para você imprimir a cópia do agendamento. Então, eles te dão um código. Quando você liga, anota aquele código, você consegue perfeitamente imprimir depois pela internet. Cópia do documento de identificação do requerente, do representante legal. Documentos comprobatórios relacionados ao pedido, quando houver. E sétimo, inciso 7, decisão fundamentada. Então, vejam que tem que haver a decisão fundamentada. Então, esse é o processo administrativo. E outra coisa que é interessante falar para vocês também. O advogado, ele pode dar fé pública aos documentos. Então, via de regra, o segurado leva a documentação original, o servidor autentica. Ele mesmo olha e confere com o original. Se aquele documento, né, que foi levado, ele não está autenticado e você não tem o original no dia, o advogado ele pode autenticar. Então, ó, equiparam-se aos originais os documentos autenticados por inciso 7, advogados públicos. Então, artigo 677, inciso 7 da IN 77. O advogado, ele pode autenticar os documentos. Ok? Só cuidado para não autenticar documento falso. Ok? Mas, via de regra, a gente pode, então. E aí eu vou ter que fazer o quê? Nome completo, número da OAB, inscrição e assinatura para dar fé ao documento. E aí a gente tem a fase instrutória, que claro que nós não vamos conseguir falar tudo aqui, mas que vocês vão ter completinho na pós, que está recheada de coisas super interessantes da esfera administrativa e também judicial. Mas o que vocês precisam saber? Quais as provas existentes? Então, na fase de instrução, se tiver documentação incompleta, não é caso de indeferimento do benefício. Então, fui até o INSS, levei a documentação, mas ela está incompleta, não pode ser negado o benefício. O servidor tem que abrir uma carta de exigência e dar um prazo legal para que você leve a documentação. Quais outras provas também que a gente pode levar, né? Isso é muito importante saber. Então, abre carta de exigência se não tiver. Agora,
quais outras provas? E aqui eu falo para vocês, artigo 682 da IN 77. A comprovação dos dados divergentes, extemporâneos ou não constantes no CNIS. CNIS é o quê? Um Cadastro Nacional de Informações Sociais, que constam os vínculos, remunerações. É por meio dele que eu faço o quê? A comprovação do meu período. Eu tenho outros documentos também, carteira de trabalho, eu posso utilizar também relação de salário de contribuição, eu posso utilizar Olerites, vários outros documentos, né? Por exemplo, um documento que a gente utiliza bastante, contrato de trabalho, rescisão do contrato de trabalho, são vários os documentos. Mas, se eu não tenho todo o documento, quais outras provas eu posso produzir? Então, olha lá. Quando os documentos apresentados não forem suficientes para o acerto do CNIS, mas constituírem início de prova material, o INSS deverá realizar as diligências cabíveis, tais como, inciso 1, consulta aos bancos de dados colocados à disposição do INSS. Então, ele tem vários bancos de dados disponibilizados. Ele tem acesso ao Ministério do Trabalho e Emprego, ele tem acesso à Receita Federal Brasileira, vários outros sistemas. Então, ele pode consultar. Inciso 2, emissão de ofício a empresas ou órgãos. Então, olha só, você foi requerer um PPP, requerer um documento, a empresa não entregou, uma declaração que era necessária. O próprio INSS pode fazer o quê? Um ofício para a empresa, mandando vir o documento. O que mais? Pesquisa externa. A pesquisa externa, gente, consiste num servidor que ele vai fazer uma diligência. Serve para provar várias coisas, inclusive união estável. O Conselho de Recurso utiliza muito. O que ele faz? Ele disponibiliza um servidor que ganha para fazer esse serviço extra e ele vai até a residência. Por exemplo, eu quero fazer uma prova de união estável. Não tenho os 3 documentos. Também não consegui fazer a JA porque só tinha 2 testemunhas, que é necessário pelo menos 3. Peço a pesquisa externa, o servidor vai lá e pergunta para os vizinhos, você conhece a Mariazinha? Ah, conheci o João, o senhor conhece? Conheço. Eles viviam juntos? Viviam, olha, mais de 30 anos, tenho 5 filhos, moro aqui desde que eu sou criancinha. Olha lá, basta para fazer a prova. Em outras situações também o INSS utiliza essa pesquisa externa. E a justificação administrativa, que consiste o quê? Numa prova testemunhal. E aí eu preciso ter, no mínimo, 3 testemunhas, no máximo 6 testemunhas para cada fato que eu queira provar. Então, é possível, sim, fazer isso na esfera administrativa. Olha que bacana. Então, vejam que a gente tem grandes meios de prova perante a administração. E a gente tem que solicitá-las, ok? Não vou me adentrar muito nisso, porque vocês vão ver na pós-depois. E aí a gente tem a fase recursal também. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da fase recursal. Então, eu falei para vocês que a gente tem o Conselho de Recursos, que agora teve um nome alterado para Conselho de Recurso do Seguro Social. Então, como que é composto o conselho? Eu tenho o Conselho de Recurso do Seguro Social, que ele contém uma junta de recurso, a Câmara de Recurso, e a gente tem o Conselho Pleno. Tá? Então, essas são as fases recursais. Então, junta de recurso, Câmara de Recurso e o Conselho Pleno. Aqui na junta de recurso, a gente tem 29 juntas, espalhadas pelo Brasil todo. Então, contra a decisão do INSS de que indeferiu o benefício, cabe recurso aqui, para a junta de recursos. Em outras situações também. Então, indeferiu meu benefício, recorro para a junta. Da junta, também tive uma decisão negativa. Ainda cabe recurso? Cabe para a Câmara de Recurso. E aí, nós temos o órgão máximo aqui, que é o Conselho Pleno, que é o órgão uniformizador de jurisprudência. Então, se eu tiver uma divergência, eu posso também entrar com recurso aqui para o Conselho Pleno.
Aqui a Câmara nós temos 4 câmaras que ficam espalhadas também pelo Brasil. Uma fica em São Paulo, outra fica em Brasília, uma fica no Rio de Janeiro. Acho que são duas em Brasília. 2 em Brasília, uma em São Paulo, uma no Rio. Tá? Então, vejam, a junta de recurso, a gente tem o recurso ordinário. E aqui, na Câmara de Recursos, a gente tem o recurso especial. Prazo legal para os recursos, que é unificado, são 30 dias. Quando eu tenho aqui a parte recursal, ou o INSS recorreu, ou o interessado recorreu, também tem prazo para contrarrazões. Então, prazo legal de resposta do INSS são 30 dias. Prazo recursal, 30 dias. Prazo aqui para contrarrazões também são 30 dias. Então, via de regra, 30 dias os prazos legais. É um ou outro que vai fugir a essa regra. Só para vocês saberem, a parte recursal ela vem constando lá no artigo 537 da IN 77 e seguintes. Uma coisa que é interessante, quem faz a admissão ou não dos recursos é o próprio conselho. Então, o INSS ele não pode recusar de receber esse recurso. Ele não pode recusar o recebimento do recurso. Tá? Mas é praxe acontecer em algumas agências, não todas, o não recebimento. Então, para vocês só ficarem espertos aí nessa situação, é o 537, então, que vai tratar dessa situação. Está num dos parágrafos. Deixa eu só achar aqui para vocês para mostrar, porque esse é um fundamento muito importante no dia a dia. Então, 537, ó, parágrafo 4º. Admitir ou não o recurso é prerrogativa do Conselho de Recursos da Previdência Social. Aqui não foi alterado ainda, tá, a nomenclatura. Sendo vedado ao INSS recusar o seu recebimento ou sustar-lhe andamento, exceto nas hipóteses expressas, né, disciplinadas pelo regimento interno do Conselho de Recursos. Então, vejam que, se está fora do prazo legal ou não, não importa. O INSS tem que aceitar o recurso. Tá? Então, a admissão vai ver se está fora ou dentro do prazo, é o próprio Conselho de Recursos. Tá bom? Então, olha lá, o que eu falei para vocês, os 538 seguintes, está falando aqui do tipo de recurso. Então, das decisões proferidas no julgamento do recurso ordinário, né, em matérias da junta de recursos, poderão interessados ainda não conformados interpor recurso especial às câmaras de julgamento. Então, aqui vai ter a disciplina do recurso. 537 da IN 77 e seguintes. Ok? Prazos dos recursos também estão aqui. Aqui também vai falar das decisões que podem ocorrer. Da parte de desistência do recurso, depois vocês dêem uma olhada. E da parte do cumprimento dos acórdãos. Então, dos acórdãos, né, proferidos pela junta e pela Câmara, ó, é vedado ao INSS excusar-se, ou seja, negar-se, né, de cumprir diligências solicitadas pelo Conselho de Recurso. Então, olha só, o Conselho de Recurso pode mandar fazer uma diligência. Ele tem que cumprir. Então, mandou fazer uma justificação administrativa, manda voltar os autos para a agência e o INSS é obrigado a produzir a prova. Ele não pode se negar. Está na IN. E também, no caso da decisão do Conselho de Recursos, seja da Junta ou da Câmara, ou até do Conselho Pleno, o INSS não pode deixar de cumprir a decisão. Bom, gente, muitas dicas foram dadas hoje, e eu espero vocês nas próximas aulas de nivelamento previdenciário. Então, para você que está começando, que ainda não tem muita intimidade com o processo administrativo, ou até com direito previdenciário, fica ligadinho aqui, que a gente vai dar algumas dicas, conceitos para vocês, para quando chegar a aula aí de direito previdenciário, vocês já, pelo menos, terem noção do direito previdenciário, que ele é imenso, grande demais. Então, vamos lá, estudar, e eu espero você na próxima aula de nivelamento. Tchau, tchau.